Oi, boa noite, pessoal. Salve, salve, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Como sempre, eu nunca sei qual o capítulo que é. É o 8, bebê. Número 8. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. Boa noite a vocês que estão chegando para participar de mais uma noite incrível. E o feedback tem sido muito legal. Exatamente. E hoje vamos bater um papo muito sensacional, mas antes de apresentar a nossa convidada, Temos que passar pelos nossos patrocinadores. Mas antes eu gostaria só de fazer uma passagem pelo livro, né? Eu vou citar mais uma vez o livro Quem Pensa Enriquece, né? Onde ele fala assim: o desistente nunca vence e quem vence nunca desiste. Então fica essa noite aí a reflexão para vocês. Independente do período que você está passando, não desista, porque a vitória é logo ali. Geralmente é assim, quando a pessoa desiste, tá um passo de, né? Quando acha que chegou no fundo do poço, aí, amigo, que diz que o trampolim que tá chegando. Exatamente. Então fica essa lição de Napoleão Hill. E vamos ao nosso episódio de número 8, passando por quem faz acontecer esse podcast. Vocês já conhecem, as carinhas aqui já estão bastante conhecidas. O pessoal aí, ó, já entra no Instagram dessa Todos, turma. tá? Todos os patrocinadores estão aqui na nossa descrição do vídeo. Link, @ do Instagram. Só clicar lá, caso você se interesse conhecer um pouco mais de cada um separadamente. Os melhores serviços da cidade no seu segmento. Então, não podia ser diferente nesse podcast que já é explosão. Já clica no link aí para se inscrever no nosso canal, tá? Deixa o seu like e compartilha agora. Aproveita que tá no início, ó. Já clica aí em compartilhar, já manda para geral. Nosso primeiro patrocinador, Deck 240. Alô, Deck! Alô, Deck! Daqui a pouco está chegando. Vou fazer aqui um pedido, pode ser hot hoje? Hoje nossa convidada só pode hot, então eu vou fazer o pedido aqui enquanto você vai pro próximo patrocinador. Vamos que vamos. 2D Noite Garage, a melhor garagem de tapeçaria de Nova Friburgo, tá? E a esposa do nosso Lucas está aqui hoje pra gente bater um papo com a gente, já, calma. Tá precisando reformar seu carro, dar aquela geral, volante, precisa dar um... Chama o cara que ele é bom, hein? Pode chamar. Valesca Camarote, Pablo, Valesca, muito obrigado por estar sempre nos apoiando. Precisa alugar a sua casa, tá precisando de alugar uma loja, o que for. Gente, entre em contato com a Valesca, ela tem um imóvel que você precisa. Exatamente. Outbox Invest é a maior escola de investimentos da região serrana, onde a gente ensina do zero até você virar um investidor, um trader e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Vai, gatinho. Facilita a rádio na loja. Você tem um comércio, você precisa entrar em contato com o nosso amigo Gilcimar lá e colocar a voz do Gilcimar na sua loja. O seu cliente ele precisa se sentir à vontade, então ele precisa ter um ambiente preparado para ele comprar mais. Tá na hora do recreio, hein? Tá na hora do recreio. Casa do Biscoito, a merendada da criança. Pode ir lá e comprar porque tem super promoções para sua criançada. Se liga hoje aí, tem um vídeo aqui legal da Casa do Biscoito. Já a gente solta. Já vai aparecer aí. Superlar, tudo de casa, tudo de bom. Você precisa para sua casa. Vocês viram aqui semana passada. Rapaz, tivemos 2 sorteios semana passada. A rapaziada aí que ganhou o sorteio. Já vem me perguntando. Tem sorteio essa semana de novo? Falei, calma. Senão vocês vão ficar muito mal acostumados. Então... essa semana não, senão vocês vão ficar mal acostumados. Semana passada, 2 mulheres ganharam o sorteio. E não foi qualquer sorteio, né? Não foi, né? Não foi 2 combos da Superlar. Vamos agora ao que interessa? Bora. Ela que é mulher, empreendedora e investidora. Mentora na Outbox Invest, mais de 1 ano e 6 meses. Já é bastante tempo, hein? Nem parece, mas já tá bastante tempo lá com a gente, aturando a gente, hein? Com o objetivo de levar a bolsa para todos e para todas. Todos e todas. Perfeito. Não existe nada além disso não, tá? Não. Ela que é a inspiração para essa turma aí. Um mercado onde eu costumo dizer que é um mercado onde as mulheres conseguem se aproximar muito dos homens, inclusive de números, né? Seja muito bem-vinda,
Tati Nidec, a nossa Tati lá da Outbox Invest. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu que sou audiência, tá? Todas as terças-feiras, às 8 horas, eu sou audiência. E hoje é um prazer estar vindo aqui para compartilhar um pouquinho mais com a galera de casa, com a nossa audiência. Um pouquinho mais o que é ser investidor, o que é ser empreendedor nesse mundo que está crescendo cada vez mais. Exatamente. Um orgulho da nossa empresa, não tem como. Exato. Tati, para iniciar já o dizer... nosso podcast, quero saber de você. Mas antes, o que você vai dizer? Porque em casa a gente é mandado pelos nossos esposos, lá no escritório pela Tati. Não discordo em nada. Quero saber de você, já vamos iniciar, como que você quis começar no mercado financeiro, como que você se sentiu interessada em entrar nesse ramo e o porquê, né? Então, eu acredito que o meu motivo de interesse no mercado financeiro seja o motivo de hoje 90% das pessoas que estão aqui, sinceramente. Eu me deparei com uma situação na minha vida onde que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, né? Aquela coisa assim, quando eu sou criança eu vou ser astronauta. Não tava nesse nível. E eu estava fazendo faculdade, sou formada em gestão financeira, aí comecei a fazer uma pós, aí mudei, fui fazer direito e não estava me achando, estava muito insatisfeita, não estava fazendo nada que eu conseguisse ver valor. E nada que conseguisse agregar valor na minha vida. Porque hoje, qual que é o grande problema das pessoas? A gente fala assim, dinheiro, só quer dinheiro. Não é só isso. Você quer agregar valor. E qual que é a grande diferença? Quando você chega a um patamar ali que você vê que você não consegue mais crescer, que você não consegue chegar a lugar nenhum, aquilo vai te frustrando cada vez mais. Então, não é só a questão financeira que te aborrece. É essa questão de você não ter um degrau, você não ter um alvo para você alcançar. E então, quando eu comecei a pesquisar, curiosamente, sozinha, começando a fazer besteira, como todo mundo, né? Eu acho que quase todo mundo começou a fazer besteira, fazer trade em ação, home broker. Pra quem não sabe o que é, gente, vocês não têm noção da bagunça que eu fiz na minha vida, mas tá tudo bem. Aí logo depois, não demorou muito, graças a Deus, eu conheci a Outbox Invest. Aí eu me encontrei como pessoa, eu me encontrei como profissional, eu me encontrei como ser humano, que eu vi não só a oportunidade de eu exercer uma profissão que sempre me interessou, mesmo eu não sabendo, é uma coisa que eu amo fazer, e eu vi a oportunidade de ajudar várias pessoas a mudar de vida, mudar a realidade. E isso para mim foi sensacional. Então, assim, quando eu comecei como aluna, que eu me formei, que quando vocês me chamaram para eu começar como staff, nossa, aquilo ali foi uma alegria que foi crescendo cada vez mais. E o maior motivo... O Renato sempre fala uma frase que eu gosto muito. É o fato de eu estar, assim, insatisfeita. Inconformada, exatamente. Falei, gente, não pode ser. A vida não pode se resumir isso. Eu não posso trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 6. Não dá. Não posso, não pode ser isso. Eu não vim no mundo para isso. Não vim no mundo para isso. Eu tenho que fazer diferença em algum lugar, em alguma coisa. E foi aí que eu me encontrei. Então, acho que assim, a gente está inconformado, eu acho que é um dos maiores motivos que as pessoas têm hoje para procurar evoluir. E eu acho que é um dos grandes motivos e, assim, uma coisa sensacional, que é um motivador de verdade. Tati, e antes, né, de você entrar para o mercado financeiro, você já chegou a viver nesse mundo de bancos, de estar por dentro, né, de saber como que funciona, né, por dentro de banco. Mesmo quando você fazia parte lá, da parte interna dos bancos, você não tinha nem noção do que era um mercado financeiro em si, você não... Como que funcionava nessa época? Você não sabia nem como que funcionava uma bolsa de valores? Gente, é incrível. Quando vocês estão no nicho bancário, a gente acredita que um profissional do banco, o seu gerente de conta, a gente acredita que as pessoas que estão lá, elas sabem muito do que elas estão, mas elas não sabem. E é muito triste. Hoje, a gente vê que conforme a gente vai estudando, a gente vai crescendo, tem pessoas que a gente conversa, conhece, que são gestores de bancos, são internos ali, e eles falam que muitas vezes eles recomendam produtos ruins por nem eles terem conhecimento daquilo. É uma questão de meta. Eu falo sempre, gente, o último lugar na vida que você vai investir dentro de um banco, o banco, ele foca o lucro dele. E se sobrar alguma coisinha, né? Se sobrar uma vai ferpela... para você. Então, assim, o profissional bancário hoje é um profissional que tem um conhecimento restrito.
muito restrito. Se ele não for buscar fora, esse conhecimento não vem para ele, porque o conhecimento de produto que ele tem é o produto que é bom pro banco e que é bom para ele. Nunca que é bom pro cliente, infelizmente. Tanto que a gente tem 80% do dinheiro da renda fixa investido na poupança. 80%, gente, é muita coisa. Olha só, olha o ativo, olha o tipo de investimento que o povo brasileiro ainda está acreditando. Eu acredito, né, e sempre falo, que investir é uma questão de mentalidade, tá? Não questão de condição. E aqui no Brasil a gente está muito atrasado em relação a essa mentalidade investidora, né? Eu gosto de usar o exemplo do dinheiro. O dinheiro é como uma semente, né? Se você investe o dinheiro, se você planta ele, quer investir, você vai colher novos frutos lá na frente. Se você comer ele, sentiu fome comer, acabou. E se você guardar também, vai chegar uma hora que você vai precisar e ele não tem mais valor nenhum, né? Como é o dinheiro na poupança. E como que você vê essa evolução? Como que você vê essa parte aí que você tem contribuído hoje, como você falou lá atrás, você tem contribuído para que as pessoas abram as suas mentes, né? E como você tem visto de dentro agora participando dessa questão evolutiva da mentalidade do povo brasileiro, que querendo ou não, nos últimos anos agora, a gente tem avançado muito em relação à renda fixa, né? A renda variável, porque o Brasil também é conhecido pela sua história na renda fixa, por ter taxas sempre altíssimas. Como que você tem visto por dentro agora ali, você fazendo parte dessa história da evolução da mente dos brasileiros? Hoje, apesar da gente ter números muito aquém do que países desenvolvidos como Estados Unidos, a gente tem mais de 60% da população investindo, a gente tem um número muito pequeno, mas hoje eu consigo ver muito potencial nesse crescimento. Por que eu vejo tanto potencial? Até pelo dia a dia, pela quantidade de pessoas que vêm em busca de conhecimento. Às vezes a pessoa escuta a gente na rádio e bate lá no escritório. Chega lá, né? Direto tem gente no escritório. Eu queria saber como é que funciona isso aí. Eu não entendi muito bem, não. Aí a gente senta, conversa e isso é muito legal. Porque a gente consegue observar hoje que a mentalidade não é mais a mesma. O brasileiro ele não está mais conformado com o rendimento da poupança. Ele não está mais acreditando em tudo que vendem para ele. Hoje em dia, você tem pessoas questionando se título de capitalização é investimento. Antigamente, a pessoa fazia de olho fechado. Gente, isso não é investimento, tá? Só para ver se isso não é investimento. Então, hoje, eu é com muita alegria que eu vejo um futuro muito promissor. Muito promissor, muito. Principalmente dos jovens. Os jovens, então, estão muito alavancados. Mas eu vejo muito na questão, assim, das pessoas mais velhas também, das pessoas mais maduras. E que eu sei que é um dogma que tem que quebrar, assim, que é muito grande, né? Você ter essa preocupação, não, pô, mas sempre fiz assim, sempre funcionou assim. Eu costumo falar com os alunos, que eu falo, gente, as pessoas no Brasil, elas investem em poupança, não é porque elas são ignorantes, elas não sabem, não é isso. A gente já teve, a nossa poupança, na época da hiperinflação que a gente já teve rentabilidade de 300%, de taxa TR de 300%. Isso contribui muito para a mentalidade do brasileiro. Só que não é mais. Aí você pensa bem, poxa, por que a taxa TR, a taxa referencial era tão alta naquela época? Porque era hiperinflação, o troço estava muito ruim. Então a gente precisa começar a conhecer para a gente poder entender o que a gente faz, né? E hoje eu vejo muitas pessoas não aceitando mais tudo que dizem para ela. As pessoas não estão mais aceitando tudo. Não estão mais aceitando tudo que o gerente do banco fala, elas não estão mais aceitando tudo. Então, elas estão procurando formas. E isso eu vejo com muita alegria. Então, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que o Brasil tende a evoluir muito nos próximos anos, assim, no que diz respeito a investimento, no que diz respeito à cultura de investir. E isso me deixa muito satisfeita. Nesse quesito tem dois pesares também, né, Tati? Do mesmo jeito que as pessoas não estão satisfeitas mais em relação à poupança, esses tipos de investimentos de banco são ridículos. Por outro lado, também elas procuraram os 10% garantido, né? Que a gente passou recentemente esse problema. As pessoas procuraram o pirâmide lá, o rei do faraó lá de Cabo Frio e focaram muito no 10% garantido, algo que as pessoas não pararam para fazer conta, porque se eles pararam para pensar que em 2 anos o cara ia ter o PIB do Brasil na mão, de tanto de dinheiro. Então, isso não existe em lugar nenhum do mundo.
Como que você vê com a pessoa iniciando a bolsa? Qual é a maneira certa dela iniciar? Ou melhor, não na bolsa, em questão de investimento. Porque aquilo era considerado como investimento e não é. Como que você vê como uma pessoa pode começar na bolsa hoje? Então, primeira coisa que você tem que pôr na cabeça é que tem uma frase, um ditado muito velho, que ele é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Simples. Não tem, é real. É real. Se estão te oferecendo muito, meu filho, tem algum problema agregado. E a gente tem que lembrar que a regra no mundo dos investimentos é clara. Quanto maior o seu retorno, maior o seu risco. Ele é proporcional. É proporcional sempre. Tanto por que a renda variável tem retornos muito melhores? Porque o risco é muito maior. Você pode zerar o seu capital. Por que você empreender tem um retorno muito melhor? Poxa, é muito mais fácil, às vezes, o cara criar um negócio e ficar milionário muito mais rápido do que ele investir na bolsa. Porque o risco é muito grande. Não só o risco de quebrar, porque na bolsa você só quebra, né? Quando você abre uma empresa, você Sim. quebra e ainda pode ficar com dívida. Então, eu acho que o primeiro sempre desconfiar de rendimentos muito altos, promessas muito boas, não tem nada tão bom assim. Segundo, a gente precisa ter noção de qual investidor que a gente é. Faz uma análise de perfil. Pô, você é um cara que, primeira oscilação de mercado, você está tremendo na base, você está brigando com o cachorro? Vamos repensar o seu investimento, né? Vamos repensar. Então, analisa o seu perfil. O segundo comece... Você não investe em nada, coisa nenhuma. Comece por coisas simples. Tem boas coisas no mercado, boas e coisas simples. E outra coisa mais importante, procure gente séria. Gente, procura gente séria. Não procura gente que... Se tem uma pessoa que está ali falando tudo que você quer ouvir, tudo que você quer ouvir, é a história da carochinha. Nem tudo é do jeito que você quer ouvir. Você vai escutar, igual quando você sentar a fazer um curso. Ah, beleza, vou fazer um curso aqui, em 6 meses eu virei um trader profissional. Não. Como o Matheus falou quando veio. Não, você não virou. Então, eu acho que essas são umas dicas. Trazendo isso que você falou, essa deixa aí, eu costumo dizer lá para os alunos, né, quando a gente vai iniciar uma turma, o seguinte: para pensar o mercado financeiro. É um mercado onde você vai entrar para brigar com um camarada. Toda vez que você for sentar em frente ao computador, pense nesse cara. O cara acordou 4h30, 5 horas da manhã, tomou o banho dele, ou foi fazer atividade física, foi pedalar, já tomou aquele café da manhã super saudável, voltou para casa, tomou aquele outro banho, entrou no metrô lá em São Paulo, em direção a Faria Lima ali, a Paulista. Esse cara estudou pra cacete na vida. Esse cara passou em concursos disputadíssimos e ele sentou em uma mesa operacional de um banco onde ele tem todas as informações do mercado mundial, onde ele tem todo o suporte para ele sentar em frente ao computador e fazer as operações dele. E aí, você acha que você fez um curso, pagou R$2.000 em um curso, e com 3, 4 meses, você já tá tirando dinheiro desse cara? Pô, parabéns pra você. Você não é nem gênio não, pô. Você não é nem bom não. Você é o Einstein. Então, por isso que eu gosto muito de conscientizar as pessoas. Eu falo que quando a gente tem a apresentação do curso, né, que a gente sempre faz a reunião de apresentação do curso, eu mais desanimo as pessoas do que animo, porque às vezes o cara chega lá pensando que vai ouvir assim: não, entra aqui que você vai ganhar dinheiro. Não, eu mais desanimo do que animo. Ah, você tem condições de entrar hoje lá igual no Outbox Invest e a semana que vem tá fazendo seu dinheiro e mês que vem pagando o DARF? Tem toda a condição. A gente deixa claro. Usando a cabeça desse rapaz aqui, ó. Usando essa mente aqui que já está há muito tempo estudando, há muito tempo se dedicando e tem a rotina, se não for igual, próxima a esse cara que eu contei a história para vocês. Então, toda vez que você for operar day trade, lembra desse camarada que eu te falei que isso vai te ajudar, tá? Mas não quer dizer que você não pode chegar lá não. Você pode chegar, mas tem um caminho a percorrer, né? Tem uma caminhada para poder você chegar até lá. Ô, Tati,
E fala pra mim aí, primeiro, antes da gente, eu ia te pedir uma referência do mercado pra você, mas antes disso, fala um pouco, você foi mais pro lado da renda fixa. Conta um pouco pra gente o que te chamou a atenção nessa parte de renda fixa que você se inclinou mais para esse lado. Lembrando, pessoal, que a Tati, como eu também falo lá nos meus stories, eu faço day trade sim, utilizando as ferramentas da Outbox, onde eu não preciso parar em frente ao computador e fazer as operações. Ela da Você é um mesma profissional forma, no assunto, né? ela faz o day trade igual eu faço, utilizando das ferramentas que a Outbox hoje também permite. Mas por que te chamou a atenção nessa renda fixa? Porque eu vou te falar que você faz muito bem até essa parte, que até eu que odiava a renda fixa, hoje eu já sei até sobre renda fixa, pessoal. De tanto assistir aula. Mas o que acontece? Nós todos somos traders, então dificilmente você vai encontrar uma pessoa no mercado que é trader e gosta de um outro investimento. Normalmente eles são radicais. Ou eu sou isso ou eu sou aquilo. A gente não tem muito disso. Por quê? A gente acredita muito na diversificação. Eu, particularmente, acredito demais na diversificação. Não existe o ativo perfeito. Não existe. Não existe o ativo perfeito. Por quê? Os ativos têm características próprias, cada um tem a sua natureza e cada um vai ter uma performance diferente de acordo com o ciclo de mercado. Né? Ciclos de mercado. Nós não podemos esquecer disso. Então, eu adoro diversificação. O que eu mais gostei na renda fixa foi o fato de eu conseguir alcançar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Eu vou conseguir alcançar todo mundo. E eu falo que eu faço os meus vídeos, eu faço meus conteúdos e falo assim, mãe, eu ligo pra minha mãe. Muito bons, por sinal. Obrigada. Falo, mãe, você gostou do meu vídeo? Ai, você tava bonitinha. Não, não quero saber se eu tava bonitinha, não. Quero saber se a senhora entendeu o que eu falei. Aí eu falo que enquanto eu não conseguir explicar da maneira mais simples possível, o Wallace, ele é minha vítima, gente. Vocês não têm noção de como ele sofre no escritório, que a gente fica lá o dia inteiro. Aí o que acontece? Eu falo, Wallace, eu arrumei um jeito de explicar marcação a mercado. Ele, outro? O Wallace, ele já sabe marcação a mercado, assim, num grau, gente, que ele pode dar aula disso. Por quê? É uma coisa complicada que as pessoas têm dificuldade de entender e que prejudica muito. É onde as pessoas perdem dinheiro na renda fixa. Então, enquanto eu não conseguir explicar, escutar a pessoa assim, era só isso. Eu não fico feliz. Então, a renda fixa é onde eu posso alcançar todo mundo. Por mais que algumas pessoas acreditem que, poxa, day trade não é pra mim. Eu hoje, sinceramente, eu acredito que day trade é pra todo mundo. Como o Renato disse, não você por sua conta, que isso aí não vai funcionar. Mas você, com as ferramentas da Outbox, tem capacidade total de fazer um trader ser bem-sucedido e performar ao longo do período. Agora, a renda fixa, o cara pode chegar assim, Tati, eu tenho aqui R$30, é o que eu posso investir. Beleza. A gente consegue investir R$30. É isso que eu ia te perguntar, com quanto que a pessoa consegue começar? R$33 e os quebradinhos, que agora eu tenho que ver o ajuste de novo. Ela compraria o que com isso? Ela compraria um pré-fixado, aí a gente pode escolher os vencimentos de médio e longo prazo, onde que diferente... a gente tem que pontuar uma coisa muito legal aqui, que eu observo muita dúvida das pessoas. Diferença da renda fixa para renda variável. As pessoas têm muita dificuldade, né? A renda fixa, ela tem esse nome simplesmente porque você, no momento da contratação, ou seja, do seu investimento, você acorda data de vencimento e rentabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na data X daquele investimento ali, você vai receber o seu aporte mais X. Isso não quer dizer que o preço dele não vai variar durante o período. Isso quer dizer que se você respeitar o prazo, você tem um ativo livre de risco. Tem uma garantia. Exatamente. E a renda variável não. Quando você compra uma ação da Petro, por exemplo, você não tem data para sair dela e muito menos uma rentabilidade pré-determinada. Você pode ter tanto uma rentabilidade muito acima, como você pode ter um prejuízo. Quanto maior o risco também tem-se maior retorno. Rentabilidade, exatamente. Então, como é que a gente tem que fazer? A renda fixa, ela funciona assim. Você vê hoje a oportunidade de todas as pessoas estarem investindo, porque até as mais temerosas, até aquelas que têm mais medo do mercado, elas podem investir. Porque se você fizer a sua parte, que é cumprir o seu lado como contratante ali, que é respeitar o prazo, você tem um ativo livre de risco. Por exemplo, quando você investe nos títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro são o quê? São os títulos emitidos pelo nosso governo.
Gente, se você acha... O brasileiro tem essa mania, né? Eu morro de rir. O cara conhece um CDB do bancão, mas não sabe o que é um título do Tesouro. Aí eu falei, meu Deus, mas aí o cara tem coragem de emprestar o dinheiro pro Banco Itaú, pro Banco Bradesco, pro banco lá que nunca ouvi falar o nome. Mas, o título do governo eu não sei, por causa de marcação ao mercado. Falei, meu Deus, mas se o governo... Qual é a probabilidade que o governo tem de não te pagar? Se ele chegar a não te pagar, os outros bancos já morreram todos. Exatamente. Todos. Não sobrou nenhum. Então, hoje, o que me motivou muito a vir para essa linha de renda fixa é alcançar o máximo de número de pessoas possível, de todas as idades, de todos os perfis, e depois mostrar para elas que tem um mundo além da renda fixa. Que na renda fixa, hoje a gente tem possibilidade de grandes ganhos. A gente não pode falar que renda fixa hoje é feijão com arroz. E tá não chegando num momento que pode chegar muito perto da variável. Exatamente. Você tá acreditando muito nessa brincadeira. Não, é porque a gente estava numa discussão essa semana com os dados que saíram, mas o Wallace tem razão. A gente tem oportunidades de ganho extraordinários na renda fixa. Se você souber aproveitar, vai ser top. Bom, para começar, cara, por exemplo, a gente tá falando do trader, a pessoa que não vai fazer um curso não vai virar um trader, primeiramente. Assim como uma pessoa também não vai chegar na renda fixa e vai fazer muito dinheiro ou qualquer tipo de votação. A pessoa vai precisar colar em alguém, né? Primeiramente, para ir ganhando experiência, porque o psicológico vai bater muito forte, vai apanhar muito. Então é melhor você colar em alguém ganhando experiência de acordo com o momento que você vai melhorar. Só que tem um nível que as pessoas não conseguem ouvir essa frase recentemente, que é o seguinte, e eu vou te fazer a pergunta. O LOS, ele tá dentro do gerenciamento de risco. A burrice, não. Então, quero saber de você, qual é a burrice que uma pessoa pode fazer na renda fixa que, já é muito difícil perder dinheiro? Mas tem possibilidade, né? Tem, gente, tem. Todo mundo consegue perder dinheiro na renda fixa. Primeiro, marcação a mercado, que é o mais cruel de todos, que acontece nos títulos públicos, mas... Explica pra galera o que é marcação a mercado onde você... A marcação a mercado nada mais é do que a variação do preço do seu ativo de acordo com a taxa de juros. Ih, mas falou grego. Vamos traduzir. Como é que funciona? A taxa de juros, lembra que tem a reunião do Copom, que de 45 em 45 dias muda a Selic? Sim. Quando muda a Selic, ela muda a expectativa da taxa de juros no longo prazo. Vai mudar as expectativas para 2023, 2024, e isso muda rentabilidades diárias. Quanto o Banco Central vai te pagar lá no futuro? Isso aí. Só que o que acontece? Quando você entra na renda fixa, você acorda... O que a gente conversou agora há pouco? A gente acorda um vencimento. Sim. E a gente acorda uma taxa para receber, uma rentabilidade. Seja ela fixa ou seja ela flutuante. Por exemplo, baseada na Selic. Mas a rentabilidade ali está cravada. Uhum. Só que quando você não respeita esse vencimento, o que vai acontecer? Quero vender o meu título antes. Vai funcionar mais ou menos assim. Imagina que o Wallace veio e me emprestou um dinheiro. Tati, olha, toma esse dinheiro aqui, R$1.000, para você me pagar daqui a 1 ano e você me paga 10%, beleza? Combinado. Isso é o quê? Uma taxa pré-fixada, a gente conversou aqui e está estipulado. Alguma coisa acontece e o Wallace quer o dinheiro antes. A gente fez um acordo e ele quer o dinheiro antes. Imagina que eu tô desempregada, passando por uma situação horrível. Eu falo, olha, Wallace, o que eu posso fazer aqui? Eu estou desempregada, não consegui outro emprego, eu tenho minha rescisão. O que eu posso fazer aqui para te ajudar é te pagar R$700. Você quer? Agora, em outro contexto, imagina que eu estou muito bem, eu falo com o Wallace, olha, Wallace, eu consegui um trabalho aqui, estou indo benzão, tá dando tudo certo, eu consigo te pagar os R$1.050. Não os 1.100 acordado, porque era R$1.000 mais 10%. Mas eu consigo te pagar 1.050. Tá bom pra você? Tá bom, aceito. Vou receber, 6 meses antes, tá de boa. Então, é isso que acontece. Quando você quer romper o acordo que você fez de prazo, você corre o risco de ser um momento favorável do mercado e o seu título está ali num bom momento ou de ser um momento desfavorável. Porque, na verdade, a sua obrigação é cumprir o prazo. Quando você não cumpre, você está sujeito à oscilação que o mercado está vivendo naquele momento. Então, quanto mais alto os juros, é melhor a oportunidade de a gente entrar na renda fixa, num pré-fixado, correto?
Isso aí. Então a gente está chegando no momento de 13,75%, o momento exato que a gente está, mas talvez possa ainda ter o último aumento de 0,25% ou muito próximo do último, né? E é então o momento para a gente comprar pré-fixado. Então, eu gosto. O Wallace, ele faz essa pergunta assim, gente, mas essa pergunta tem uma pimentinha nela, porque ele gosta de jogar fogo, ele gosta de jogar lenha na fogueira. Como é que funciona esse sistema aí, ó? A marcação a mercado, ela vai te favorecer. Tem títulos que rentabilizaram mais de 40%, 50% no ano, com marcação a mercado positiva. O que é marcação a mercado positiva? Quanto mais a taxa de juros da rentabilidade sobe, mais o valor do seu título cai. Quanto mais ela cai, mais o valor do seu título sobe. Essa é a regra básica que você tem que lembrar. Pronto. Beleza, se a gente está num fim do ciclo de alta, o que vai acontecer? As taxas vão começar a cair. Então, quando essas taxas começarem a cair, a diferença do que você acordou lá no seu vencimento, imagina que a taxa caiu de 14%, que a gente chegou a 14%, ela caiu para 7%. A diferença, esses 50% vão ser pagos direto no seu título, no dia que tiver. Então, mesmo que faltar 2 anos para o seu título vencer, não importa, ele vai ser pago no valor do seu título, porque a taxa foi reajustada. Só que qual que é a minha linha de estratégia, a minha linha de investimento para isso? Não tem como a gente saber quando é que o ciclo de alta vai acabar. Então, eu considero que você tem que fazer aportes mensais. Tipo o que a gente faz com o fundo imobiliário. Exatamente. Por quê? Imagina que você já está acreditando que a taxa vai cair agora para esse ano. Beleza. Só que acontece que a taxa não caiu. Pelo contrário, ela aumentou mais. E quando ela aumentou mais, o valor do seu título, ele depreciou. Sim. Ele caiu. Então, você está com prejuízo em vez de lucro. Mas a rentabilidade está mais alta. No próximo mês, você comprou mais. E a taxa subiu de novo. E você foi comprando. O que você vai fazendo com a sua taxa? E com o valor do seu título? Você vai fazendo um preço médio. Que quando aquela variação começar a cair, você vai conseguir aproveitar e surfar uma onda de rentabilidade excelente. Só que, primeiro, você tem que lembrar de não colocar um dinheiro que você precisa lá. Fadada ao fracasso. Esse é, na verdade, um dos primeiros erros das pessoas, saber não identificar aonde colocar o dinheiro. Cara, dinheiro que você precisa para qualquer momento, sua reserva de emergência, não fica em títulos com vencimento taxado, assim como um pré-fixado. Fica onde? No Tesouro Selic, que ele rentabiliza o quê? Diariamente, você pode tirar quando você quiser. Um CDB de um bom banco de liquidez diária, ou seja, D0. É aí que você bota o dinheiro que você vai tirar. Então, o dinheiro para o pré-fixado, para você garantir marcação a mercado. Um dinheiro que você não vai precisar. E hoje, aportes mensais. Porque, sinceramente, por mais que o Banco Central tenha se posicionado dizendo que ele quer sim acabar com a alta de juros, não é o que todos os indicadores econômicos vêm mostrando pra gente que vai acontecer. Galera de casa, eu tô subindo o nível aqui do conhecimento para vocês aproveitar, que eu já tenho mais uma pergunta pesada aqui que não tá no... não quero baixar o nível do conhecimento aqui não. Bom, por exemplo, então quando que a gente deve parar de aportar? Porque se a gente ficar aportando também com os juros voltando, abaixando, a gente também vai perder na cota. Né? Assim como o fundo imobiliário a gente fazer um preço médio faz sentido no fundo imobiliário fazer isso, mas para fazendo renda fixa a gente perderia a marcação ao mercado. Quando a gente deve parar de aportar no pré-fixado para esperar e ganhar essa marcação ao mercado? Então, eu acredito que, por exemplo, quando você começa a ver uma retração aí quando você começa a ver uma retração chegando em 20%, 30% da taxa máxima que você tem, eu acho que você já começa a vislumbrar ali os ganhos, você já começa a parar. Começou a ver sequencial de, a gente tem aí 4 sequências, por exemplo, né? Um exemplo, não é métrica, gente, não é exato. Sim. Mas começou a ver, 4 reuniões do Copom, redução de juros. A gente também pode ser um conjunto de inflação caindo, exatamente. Né? O PIB aumentando. O contexto econômico. Você começou a ver uma sequência de reduções de taxa Selic, aí você começa a realmente vislumbrar. Porque não é igual você estar vislumbrando hoje uma redução de ciclo porque o Banco Central falou. Mas sim porque ele efetivou isso sequencialmente. Então, eu acho que quando a gente começa a ver essa redução de uma forma sequencial e indicadores que estão mostrando o mercado mais aquecido, entendeu? Na verdade, assim, um pouco menos aquecido até, porque aí é que o banco vai incentivar mais ainda, vai cair mais a taxa de juro, eu acho que é hora da gente parar e a gente começar a colher os nossos frutos. A Tati falou ali que muita gente, né,
perde com a marcação a mercado por conta exatamente de investir o dinheiro que vai precisar e depois precisa do dinheiro e perde o dinheiro ali. Mas também existe aquelas pessoas que perdem dinheiro, que tiram o dinheiro de lá por falta de conhecimento. E o que acontece? A gente tem 2 pontos no nosso cérebro que ele é responsável por liberar endorfina, dopamina. Quando a gente faz uma coisa 1, 2, 3 vezes e aquilo dá certo, a gente passa a acreditar que aquilo sempre vai dar certo. E a gente começa a esquecer do risco. Mas aí a gente começa a fazer demasiadamente. E aí a gente tem uma parte também do cérebro, que é a amígdala, que ela é responsável por promover medo e ansiedade. Quando começa a cair o preço e a pessoa não consegue lidar com aquilo, é exatamente que esse sentimento de medo não deixa ela dormir, ela começa a ficar perturbada, ela não sabe mais o que vai fazer. E aí o que ela faz? Para paralisar esse sentimento, ela vai e vende. Isso acontece muito com a ação. Pessoas saem comprando ação, acham que aquilo sempre vai dar certo. E depois, quando cai, ela não consegue suportar uma queda, mesmo sabendo que aquele ativo uma hora ou outra vai subir. Então é exatamente por conta disso. As pessoas acham que tudo que ela fez vai dar certo sempre. E quando cai, quando não dá certo, ela não dá conta de poder lidar com isso. Eu recebi ontem no meu Instagram uma pergunta que aí eu vou repassar aqui. Eu respondi mais ou menos, mas falei com a pessoa, vai amanhã no podcast que amanhã eu faço essa pergunta lá para você. Eu não sei se você viu lá, se eu respondi, se tiver errado também pode me corrigir. O que é uma LCI? Então, para complementar isso que o Renato falou, que eu acho muito legal, o Howard Marks tem depois, se vocês quiserem, uma indicação de leitura fantástica, que ele fala que o nosso comportamento tem que ser sempre contracíclico. Então, na verdade, o mais difícil não é nem quando a pessoa está vendo a ação, o fundo cair e não vender. Na verdade, ela lembrar que ela tem que comprar. Tá todo mundo desfazendo posição e o cara fica desesperado. Ele, não, cara, mas é agora que eu compro. É agora que eu vou às compras. Mas a gente tem que treinar isso ainda na população. Devagarzinho a gente vai conseguir. Olha o VIX. Aí, olha só. LCI é a nossa famosa letra de crédito imobiliário. Elas são emitidas por bancos e todo o dinheiro, assim como a letra hipotecária, que é LH, todo o dinheiro que é arrecadado com esse ativo, com esse investimento, ele é encaminhado direto para o setor imobiliário. Qual que é a grande sacada desse investimento? Sempre analisar o emissor. O risco do emissor, gente, só não tem quando é o governo. Se for qualquer banco, existe risco do emissor. Lá no meu Instagram eu falo, ensino para os alunos a verem índice de Basileia, que você vê o risco do banco. Tem tudo lá direitinho, mas para vocês poderem entender mais. Então, assim, avalia primeiro o emissor. Depois que você avalia o emissor, qual que é a grande sacada da LCI? Elas são investimentos de curto prazo, se for assim dizer. Elas têm vencimento de 6 meses a 2 anos. E o mais legal delas é que elas são isentas de imposto de renda. É o único, tá, galera? Tem mais um, vou falar aqui daqui a pouco, mas são um dos únicos investimentos isentos de imposto de renda. E isso é muito legal, porque quando você puxa o cálculo para fazer da rentabilidade menos o imposto de renda que não é descontado, você vai ver que a rentabilidade dela é superior a muito CDB. E qual que é a grande sacada? Por que ela é isenta de imposto de renda? Porque é incentivada pelo governo. O setor imobiliário, assim como o setor agrônomo, são setores de infraestrutura, setores de base do nosso país. Então, o governo incentiva. Então, são excelentes investimentos. Que seria LCA? LCA, isso aí. As letras de crédito. Tô aprendendo, hein, pessoal? Do agronegócio, isso aí. E o que é o mais legal? Lembrando, primeiro, são investimentos de zero liquidez. O que é zero liquidez? Comprou, você vai ter que levar até o vencimento. Não vem querer revender. Não, sabe por que o banco vai falar assim? Ah, não, mas o meu gerente de banco me ofereceu aqui uma LCA. Ele disse que na hora que eu quiser vender, posso vender para ele. Beleza, vai perguntar para ele quanto é que ele vai te pagar. Aí você vai chorar. Entendeu? É isso, esse é o problema. Quando você tem que ver a questão de liquidez. Pô, preciso desse dinheiro só para 2 anos. Perfeito. Tenho minha reserva de emergência, ou seja, se alguma coisa der errado, eu tenho para onde correr?
perfeito, a LCI isenta de imposto de renda de um bom banco. E, gente, a LCI é um dos investimentos dos nossos amados fundos imobiliários. Os famosos fundos de papéis investem em LCIs e certificados recebíveis imobiliários, que também são emitidos por securitizadoras, né? No caso, são empresas, não são bancos. Só tem que lembrar o seguinte, a diferença de você investir numa LCI para um CRI é que a LCI ela tem a garantia do FGC e o CRI não. Tá? O CRI é de empresa, securitizadora. Então, ele não vai ter essa garantia. Só que, assim, uma forma que eu gosto de me expor a CRI é através dos fundos imobiliários. Porque, como o Renato falou, são gestores de altíssima competência, com uma gama de conhecimento e know-how absurdo que vão escolher as melhores securitizadoras, as mais seguras. Então, assim, são muito boas. Se você respondeu certinho lá. Então, é como se você emprestasse seu dinheiro para o banco e o banco designasse ao setor imobiliário. Isso, diferente do CDB, que ele pode usar como ele quiser. Entendi. Na LCI, ele é obrigado a usar no setor para financiar imóveis, para construção, é específico para o setor imobiliário. Livre de imposto de renda. Livre de imposto de renda. Não. E o que é um CDB, então? O CDB, ele é muito engraçado, porque as pessoas confundem muito ele. É o certificado de depósito bancário. Aí eu não sei se vocês já ouviram falar que um monte de gente fala assim, eu investi no CDI. Eu investi no CDI. Mas só que o que acontece? O CDI é o certificado de depósito interbancário. O que é o CDI, na verdade? Ele nada mais é do que um título que é negociado entre os bancos. Por que entre os bancos? Porque foi determinado pelo Banco Central que todos os bancos têm que fechar caixa positiva ao final do dia. Ninguém pode fechar caixa negativa. E não seria algo anormal. Por quê? Imagina que hoje no Itaú teve mais saques do que depósitos. Sim. Fecharia negativo. Beleza? Só que não pode. Para evitar um colapso econômico, o Banco Central determinou que todo mundo tem que fechar positivo. Então, quem vai fechar negativo emite CDIs para outros bancos poderem comprar. Esses CDIs têm a rentabilidade atrelada à taxa DI, que é igual à taxa Selic, só que é a taxa dos bancos. É a mesma coisa. As duas estão efetivadas hoje em 13,65. Mas não é 13,75? Não, essa aí é a meta. A gente aplica over. A over rentabilidade é 0,1 ponto abaixo. Então, como é que vai funcionar? A gente nós, pessoas físicas, vamos investir em um CDB que a rentabilidade está atrelada ao CDI. Então, toda vez que você vai comprar um título do banco, é um CDB que tem a rentabilidade de um percentual do CDI. Ou seja, quando você compra um CDB que te paga 100% do CDI, você está hoje recebendo igual a taxa DI, que é 13,65. Muito bom. Muita gente fala assim, eu sou trader, eu não quero ouvir esse papo não. Aí, meu amigo, vou explicar um negocinho pra você. Você que opera mercado financeiro, você tem que ser um generalista, você tem que dominar todas as áreas possíveis, tá? Não por questão que você vai operar, mas sim por questão de conhecimento. Hoje a gente teve a nossa decisão de juros, né? Que, na verdade, decisão de juros não, teve a ata do Copom. Teve a ata do Copom sendo divulgada, onde mostrou um panorama leve do mercado que deixou o mercado brasileiro um pouco nervoso. Sabia se descia, sabia se subia, sabia se era bom. A gente está vivendo meio que um mundo invertido, que criação de emprego é ruim e no momento que, muito doido. E se você não conhece um pouco de renda fixa, cara, você tem que se aprofundar, porque é o pai de todos os mercados. É o pai de todos os mercados, principalmente nos Estados Unidos, quando o T10 muda lá, rapaz, mexe no mercado variável aqui no Brasil de um jeito absurdo. Eu gosto de ouvir o Pablo Spaia, quando ele lá no início estava falando que os juros T10, o juros T10 está batendo 1,75, hoje está 2,60, sei lá, os juros aumentando muito, mas em questão que mudou o mercado completamente. E uma das coisas que as pessoas correm muito erro, você já falou, e eu quero que você aprofunde mais nesse assunto, até em questão até do trader, que às vezes ele peca nessa área, como o trader, o investidor, ele tem que dominar todas as áreas. Como ele vai fazer a reserva de emergência dele? Porque quando passa por momentos difíceis no mercado, as pessoas mexem muito com o psicológico. Saiu uma notícia ruim, ou a ata do Copom está muito difícil de entender, tomei um longe. Como que... Ou
meu ativo tá descendo um pouquinho, pô, tô entrando em desespero. Como que a pessoa vai fazer? Como que ela tem que fazer para não passar por esses momentos de crise? Então, um investidor iniciante, ele precisa ter montado a sua reserva de emergência antes de começar qualquer coisa. O que é a reserva de emergência? Eu falo sempre o seguinte, você vai pegar o seu custo mensal, você vai fazer uma média. Eu falo sempre, e o Carlos, né? Se estiver ouvindo, Carlos, essa é pra você. Claro que ele tá. Tá aqui no chat aqui. Olha falando. só, gente, escuta só. Reserva de emergência não tem cerveja, não tem brusinha. É reserva de emergência. Ele fala que vai fazer uma segunda pra cerveja. Beleza, tá tudo certo, tá tudo certo. Aquele chopp de mata, ô Carlos, sai desse chopp de mata aí. Ele fala isso comigo, toda aula é a mesma coisa. Então, o que acontece? A reserva de emergência vai botar o quê? O seu aluguel, sua alimentação, seu plano de saúde, as coisas essenciais. Por quê? Senão também, Deus me livre, né? A reserva de emergência vai ser de 1 milhão. Né? Se a pessoa quiser colocar todos os sonhos dela ali. Colocou o que é essencial para sua vida, multiplica por 12. Por exemplo, o meu gasto mensal médio essencial é de 5 mil. Beleza, multipliquei por 12, deu 60. Esse é o valor da sua reserva de emergência. Aonde o valor da sua reserva de emergência tem que estar? No ativo mais seguro, de liquidez diária, 0. Por que liquidez 0? Porque você pode precisar, é para uma emergência. Pronto. Então, ou seja, vai estar numa LCI? Não. Vai estar em uma ação? Não. Vai estar em um fundo imobiliário? Por mais que nós amemos ele? Não. Ele pode desvalorizar. A sua reserva de emergência vai estar, primeiro, em um Tesouro Selic. Tesouro Selic sempre. Tesouro Selic porque é rentabilidade diária. A hora que você quiser sacar, você vai sacar. Se você quiser resgatar o seu título até 11 horas da manhã, de tarde o dinheiro está na conta. Não tem... quem é o emissor? É o governo. Não tem possibilidade do governo não recomprar o seu título. Ele sempre vai recomprar. Existem mecanismos que ele usa, que são um pouco assustadores, mas ele usa para poder recomprar. Não tem problema. Você não corre o risco de querer resgatar o seu dinheiro e não ter como. Ou, para quem prefere, tem a opção de um bancão com CDBzão lá maneiraço, sabe? De D0. Beleza. Eu ainda prefiro o Tesouro Selic. Agora, para o investidor que é mais qualificado, um cara que está indo para o trader, por exemplo, o que ele pode fazer também? Além da reserva de emergência, ele criar uma reserva de oportunidade. Ou seja, na hora que ele for lá dividir o portfólio dele, eu vou investir tantos por cento em fundo imobiliário, eu vou investir tantos por cento em ação, eu vou investir tantos por cento em renda fixa aqui, num ativo assim, eu vou investir tantos por cento em cripto. Reserva um pedacinho para você colocar de reserva de oportunidade. Porque, gente, a nossa bolsa está com o PL mais baixo dos últimos 10 anos. Tá tudo em liquidação. Essa hora não é de você se desesperar, descabelar e sair correndo. É hora de você ir comprar. Só que é lógico que você fazendo aportes médios. Lembra, a gente não sabe quando o nosso ciclo vai realmente acabar. Então faz aportes médios para você poder aproveitar o melhor da onda. Aí como é que você faz isso se você está com todos os seus valores ali presos? Você faz uma reserva de oportunidade. Aonde essa reserva de oportunidade vai estar, Tati? Num fundo DI. Fundo DI Trend, de uma boa corretora. Banco normalmente não tem um fundo DI muito bom, porque ele vai te cobrar uma taxa. Não tem taxa de administração, rende 100% do Tesouro Selic. E o mais legal, o lastro deles, ou seja, a garantia que ele te dá é que ele tem de 80% a 95% de investimentos em títulos públicos. Então, é praticamente como se fosse um lastro público. Isso é muito legal. Então, você criar, vou começar a investir. Até para você treinar, é legal, começa pela sua reserva de emergência. Começa a ver como é que o Tesouro Selic se comporta. Pô, chegou lá, beleza. Agora eu vou fazer minha reserva de emergência e daí migrar para os outros. Nessa ata do Copom que saiu, né? A gente viu que veio uma deflação, eu acho que é a maior desde o Plano Real, né? Que, pelo que eu estava vendo hoje. E aí, o que isso muda nos investimentos de renda fixa? Olha, de coração, o Banco Central tem expectativa, ele está corrigindo algumas expectativas. Por exemplo, ele nunca, se vocês pegarem para ler lá, ele não vai falar em momento nenhum que ele está em busca da meta de inflação do ano que vem. Ele fala uma palavra muito bonitinha, que ele fala assim, estamos em busca de algo em torno da meta. Eles falam muito bonito. Em torno da meta. Então, em torno da meta, nós estamos ferrados. Vou falar outra coisa. Mas o que acontece? A deflação que veio, que foi de
menos 0,68, o que aconteceu? Por que veio? Por que é deflação? É o contrário de inflação. Ou seja, se a inflação é a alta, a deflação é a baixa generalizada dos preços. Só que ela veio esse mês. Por que ela veio esse mês? Galera, quem foi que pagou mais barato no combustível aí? Quem foi que botou a gasolina mais barata? E não foi pouco barata. Foi bem mais barata. Mas a gasolina, ela tá mais barata por quê? Porque a guerra da Ucrânia acabou? Não. Porque o fiscal ajustou a parte de tributação. Gente, ajuste, a gente sempre conversa sobre isso. O fiscal precisa agir em conformidade com o Banco Central, com a parte monetária, porque senão não funciona. Ajuste do fiscal para controlar a inflação não funciona, porque isso vai recair sobre outras coisas. Então, a gente teve uma redução aí de uma deflação de 4,51 na gasolina, que impactou a inflação desse mês. Ela reduziu a inflação do ano? Sim, passou de 11,89 para 10,07, eu acho que está a mesma do ano passado. Só que qual que é a questão? Isso vai se manter? Foi uma redução causada por diminuição da atividade? Não. Foi uma redução causada por uma atitude do fiscal. Uma redução de preço através dos tributos. E qual que é a grande sacada? A atividade continua aumentando. Não tem como você entrar... É igual a recessão dos Estados Unidos. Por que é uma recessão técnica? Não é uma recessão real. Emprego aumentando. Média de salário aumentando. Ou seja, as pessoas estão comprando, as pessoas estão consumindo. O que é atividade? Relação de emprego, consumo, crescimento. E é o que está acontecendo aqui. A gente não tá... É igual que a gente estava conversando essa semana. Ah, poxa, mas o café aumentou 50%. Outras commodities aumentaram pra caramba. Mas o povo está comprando. Está dando jeito de comprar. E quando é que seria, teoricamente, quando é que o Banco Central poderia rever o ciclo de alta? Quando a população realmente perdesse poder de compra. Meu Deus, isso é horrível. Mas é o real. Eu costumo falar, né? É porque, tipo assim, eu vi hoje até li uma matéria inteira, me chamou a atenção o título e o porquê eu li a matéria. Por mais que a gente sabe que tem gente que... Eu tenho que rir porque seria cômico se não fosse engraçado, né? Tem gente que já operou o mercado financeiro vendo o jornal, né? Falando Puta que viu... Poxa. Falando que viu o Jornal Nacional para ver a notícia se o dólar sumiu. Essa é a melhor fundamental. Porra, não acredito. William Bonner. Olha William aqui, Bonner, mestre William Bonner. Dow Jones. Dow Jones é presidente dos Estados Unidos. Que presidente dos Estados Unidos o quê, velho? Eu falo que eu não sei por que o Wallace... Eu falo, Wallace, meu filho, vem cá, vamos sentar aqui, vamos ver o Jornal Nacional. Pra quê? Fazer a primeira vela com o Jornal Nacional. A gente tava no restaurante Bom Dia lá. Rio, né? Pra que Daqui a pouco eu vou estar até no Globo Rural. Vamos ver o que o Boi Gordo tá fazendo. Então, o que acontece? Por que eu falei isso? Porque sai muita notícia e eu vejo algumas notícias, para não dizer a grande maioria, tendenciosas, né? Aí hoje apareceu para mim uma notícia, quer ver, eu vou ver se tá logo aqui de cara até porque eu abri, falando... Não tem mais. Falando que os fundos imobiliários, que tava bem grande a notícia para mim, que os fundos imobiliários que investem em CRIs agora estariam correndo um grande risco de desvalorização dos dividendos. Como se o mercado financeiro esperasse a ata do Copom sair para poder reagir a alguma coisa. Quando a gente fala que tem especialistas ali, é porque tem gente que já antecipou. Os fundos imobiliários de papel, né, que isso é um papo para outra hora, eles já estão pagando menos a sua rentabilidade de proventos. Por quê? A grande alta, a grande bonança já passou. Foi aonde começou-se a subir a taxa e projeção de taxa de juros para cima. Se a taxa de juros continuar subindo do que subiu até agora, nós estamos enrolados. Prepara aí que você vai ter que entregar sua casa, vai ter que morar na rua, seu carro. A inadimplência fica altíssima. Virou Venezuela. Então, as pessoas olham para essas notícias, por isso que eu te perguntei, porque as pessoas olham, eu fiz questão de ler, porque o título era exatamente esse. E alguns especialistas, que eu só não vou citar o nome porque eu não lembro,
porque eu quero é polêmica mesmo, mas especialistas renomados falando isso. Aí o cara que não entende nada, porque o grande problema de investimentos também dos investidores é o amadorismo, né? A falta de conhecimento. Aí olha uma notícia como essa, meu Deus, amanhã já vendeu todas as cotas dos fundos imobiliários de papel. Aí a crise está feita. Lembra da tributação dos dividendos? Ou Exatamente. Então, ou a fake news do MXRF11. Exatamente, que saiu. Então, eu fico olhando essas notícias, isso, cara, era para ser até proibido. Porque uma pessoa que não tem a formação que a gente tem, uma pessoa vai olhar e vai ficar desesperada, e não é dessa forma. Então, por isso que eu te perguntei aonde afetaria os investimentos de renda fixa. E lembrando que a gente sempre olha para um longo prazo, a gente não vê o amanhã. Mais uma ressalva, eleições daqui a pouco. A gente tem que lembrar que 110% das coisas que vão ser feitas daqui para frente, independente de governo A ou B, se está no comando, ele vai fazer algo visando as eleições. Isso é fato, isso é fato. Então, muito cuidado com o que você vai ouvir agora. Isso não pode interferir no seu dia a dia, a não ser que seja um day trade que vai sentir as notícias ali no dia, né? Mas qual pergunta aí que você tem? Pergunta técnica aí pra ela. Pergunta técnica para a Tati. Nós falamos de todas as áreas praticamente. Você estava iniciando a pergunta e se perdeu. Não, eu perguntei pra ela, que ela já respondeu sobre... sobre os fundos imobiliários investindo em CRI? Não, eu perguntei sobre a renda fixa, quais os impactos, porque eu vi que a notícia dos fundos imobiliários investidos em CRIs, mas isso aí eu já te asseguro que não é dessa forma. Não é que ele te pagava uns 70 mês passado e esse próximo mês vai te pagar 20 centavos, não é isso, gente. Não, até porque os CRIs, eles são voltados, mas assim, eles são considerados mais arriscados porque eles estão focados nas dívidas, né? Você tem ali o financiamento de um monte de gente ali se você abrir o CRI. E aí, o que acontece? Quando você tem a alta de juros e você tem, por exemplo, taxas flutuantes atreladas a alguns financiamentos, vai ficando mais difícil. Então, poxa, tem imóvel de garantia. Sim, mas você tem ali um ágio ali para você negociar aquilo ali que você tem uma perda, né? Mas, no geral, é aquilo que eu estava falando. Eu acredito que por mais que o mercado já se antecipa. Ele já precifica tudo isso antes. Eu acho que a gente realmente... o que eu tava conversando essa semana. Eu acho que a gente realmente não tá ainda, assim, nesse... o Banco Central está muito dove, sabe? Assim, ele tá muito light, muito leniente. A gente não tá ainda nesse fim. A gente ainda tem coisa para ver ainda. Então, eu acredito que todas as mudanças que foram ocasionadas por essa deflação que a gente teve desse mês, a gente ainda vai ter repercussão delas ao longo do ano. Então, é bem... O negócio que ajuste. A incerteza vai trazer volatilidade no mercado, vai, né, Tati? Sempre. E como que a gente pode reagir a essa volatilidade? Porque, como você disse, os juros podem aumentar, os juros podem diminuir. Você disse, se entrar agora, se aumentar, faz posição, faz média, né? Aumenta a posição ali, compra de novo para o preço subir. Cara, como você vê essa volatilidade no mercado futuro? Porque hoje, de acordo com a ata do Copom, eu acreditei na alta do dólar, não em si pela decisão, em si pela instabilidade do mercado. Porque eu sei, porque com a instabilidade, quando todo mundo não sabe do que vai acontecer. Igual você disse, a gente prevê perto a inflação, perto da meta, algo ali no entorno. Então, esse algo em torno deixa o mercado maluco, porque o mercado gosta de certeiro. É igual foi o aumento de juros dos Estados Unidos. Tem gente que acreditou que a notícia ia subir. Só que aquela notícia da inflação, amigos, todo mundo já sabia que ia acontecer. No Brasil acontece muito isso. Já a próxima reunião já vai ser algo diferente. Como que você vê a próxima reunião? Você ainda acredita no aumento? Você acredita que é incerteza mesmo? Não tem como saber? O Banco Central, ele se posicionou nessa ata dizendo o seguinte, que ele está revisando a possibilidade, nas palavras mais bonitas, tá, gente? Traduzindo. Revisando a possibilidade de provavelmente aumentar, ter um leve aumento entre 0,25, se for considerado necessário. A gente observa que a posição deles é que eles não querem continuar com os aumentos. Só que ele jogou lá pro lado do fisco também, né? Ele falou assim,
Tipo assim, em outras palavras, ele chegou e falou mais ou menos assim, ó, galera, também não adianta a gente ficar aumentando juros se o fiscal vem aqui e faz política de incentivo. Sim. Entendeu? Se fica rompendo o teto de gastos. Até porque o fiscal tomou uma decisão que era para ser anticíclica, por exemplo, não ainda. Ele tá apoiando o mercado num ponto que era para estar em ascensão. Se fosse agora, vamos entrar na ascensão. Aí apoia a gasolina baixa, aí vamos aquecer. Taxa de juros baixa. Vamos aquecer o mercado. Aí É. todo mundo deixou, só que ele tentou aliviar. Então, na verdade, eu acho que ele tá meio que reagindo às pressões, né? Só que o que acontece? As nossas pressões de inflação, ela vem de vários setores. Eu vi uma coisa muito interessante mesmo, que uma visão que eu não tinha parado para analisar. Tava assistindo um podcast também, aí eles estavam falando assim, agora é o momento onde que os produtores de commodities estão mais ganhando. Não, os caras não estão ganhando mais. Existem produtores, por exemplo, de criadores de porcos que estavam tendo menos prejuízo matando o bicho do que negociando. Por quê? A alta, na verdade, do café, a alta do trigo que a gente vê é ocasionada por várias coisas. Inclusive, a gente tem o problema da questão dos insumos, né, para fertilização, que a gente tem por causa da guerra. A gente tem o aumento do petróleo, que aumenta o frete. Isso vai para onde? Isso vai para o preço do produto. Então, na verdade, o produtor de commodity, ele não está ficando rico, ele está só tentando sobreviver. E é uma visão que a gente tem, às vezes, parcial da situação. Como é que eu vejo esse futuro? Eu olho assim, renda fixa. Eu acho que você tem que sempre ser responsável. Como é ser responsável? Manter a cabeça fria, e eu sigo na linha dos aportes recorrentes. Por quê? Caraca, não aconteceu, até porque, vamos ser muito sinceros, né? Ninguém aqui tem bola de cristal, né? Pronto. Então, ou seja, o juro... Que fique claro, né? Pelo amor de Deus, né? Isso não é a gente falar, eu vou falar igual o Wallace, daqui um dia eu vou usar outra frase. Eu vou falar assim, gente, igual o Charlão, não é recomendação, tá? Mas o que acontece? Aportes recorrentes. Por quê? Caso saia alguma coisa fora do que você imaginava que ia acontecer, porque você tem sua opinião para você investir, até porque se você não tivesse, você não investia. Sim. Então, saiu alguma coisa fora, você tá dentro de uma zona ali que vai te possibilitar um risco um pouco menor do que você... eu tenho 100 mil, vou socar tudo aqui no pré-fixado porque a Tati falou. Você é doido. Você é doido. Não é assim que funcionam as coisas. Outra coisa, mercado de renda variável. Gente, é o que eu falei. Ações fantásticas, excelentes, com preço de banana. A gente tem um período aí, não precisa se apavorar. Eu vou vender a minha... fazendo uma menção aqui, vou vender minha casa, vou comprar tudo de Magalu. Não é para fazer isso também. Pelo amor, a gente tá tentando trazer para vocês aqui o mercado. A gente fala que, às vezes, as pessoas acham que o mercado ele é mais emocionante do que é. Ele não é tão emocionante assim. Na verdade, é estudo, estratégia e você precisa ter consistência. É isso que você tem que fazer. Estudar, criar uma estratégia e repetir aquela estratégia. Pronto, é só isso que você vai fazer. Então, o que você faz? Renda fixa. Raciocina muito bem, vê se seu dinheiro está sendo aportado da maneira certa, o dinheiro que eu preciso está em tal lugar, o dinheiro que eu não preciso está em tal lugar. Recorrência, porque você não é mago, mago aqui é só o Wallace, e é da primeira vela, a mágica dele acaba todo final do dia, não é mago de anos, né, Wallace? Não é mago de anos, tá? Então, olha só. Aportes recorrentes, poxa, ação, tem muita coisa legal para aproveitar. Fundo imobiliário, estão fantásticos, eles estão tendo um retorno sensacional. Por exemplo, a gente tem os mais depreciados hoje, voltados para os fundos de tijolos, que depois a gente vai falar disso, como o Renato falou, voltados para os fundos de tijolos, por causa de N coisas que impactam, os mais rentáveis, vindo para o lado do fundo de papel, mas é a oportunidade de você fazer aportes médios, de você equilibrar a sua carteira. Então, eu acho que se você tem uma estratégia, você respeita a sua estratégia e você consegue ali ter uma visão racional do ciclo econômico que a gente está vivendo, não é acreditar, peraí, li uma notícia aqui, vou vender tudo.
Não é assim, gente. A gente pega uma série... Pra gente estar aqui conversando com vocês, a gente estuda pra caramba. Sabe? São uma série de informações. Não é um cara que soltou uma aqui que a gente vai repetir. É uma série de bons gestores. É uma série de conhecimento que a gente traz aqui e elabora, junto com a nossa experiência, com o nosso know-how, pra poder estar passando pra vocês. Com certeza. Você falou uma coisa muito importante. Igual o princípio aqui, ó, do Rei Dalio. Quem quiser aprende, tá? Esse livro que é sensacional. Esse cara aqui, o Rei Dalio, ele tem um fundo desde 1986 e a estratégia é praticamente a mesma. Já se passaram mais de 30 anos e o cara tá no mercado financeiro praticamente do mesmo jeito e é um dos fundos mais rentáveis do mundo. Ninguém precisa ficar inventando moda dentro do mercado financeiro, cara. Ficar igual, cara, operar notícia eu acho troço muito de maluco. Eu acho operar notícia um troço de, muito arriscado, por quê? Porque tanto, se você não tiver uma informaçãozinha privilegiada, se você não tiver uma Bloomberg, um dia receba. Se você não tiver a melhor plataforma de notícias do mundo, fala a verdade, você não sabe, vai ser 50-50, vai ser aposta, porque você não sabe se a notícia vai vir melhor ou pior. Diferente de notícias já precificadas, como os juros já tá todo mundo anunciando já faz mais um mês, né? Então, as pessoas não precisam inventar dentro do mercado financeiro. O básico funciona. Se Rei Dalio desde 1986 está fazendo um fundo funcional dos melhores do mundo, imagina se um simples investidor investir de forma consciente na Bolsa de Valores. Hoje, em questão de como você vê também os fundos imobiliários que estão ligados à renda fixa, importante a gente falar, você acha que eles vão sofrer uma depreciação no momento de quando os juros começar a baixar? Você acha que também todo mundo vai começar a correr ou não? Então, eu acredito que, por exemplo, a gente tem os fundos que são mais voltados para tijolos, né? Essa parte assim, que estão tendo um pouquinho mais de desastre, né? Um descontinho ali. Os fundos imobiliários de papel estão performando muito bem por causa das altas das taxas de juros. Mas se você pegar para observar, dificilmente você vai encontrar um fundo que seja 100% papel. Normalmente eles são híbridos. Normalmente você tem ali, ele tem, né? Ele tem a parte dele toda de papel, que às vezes é o maior montante, e ele também tem, às vezes, ele pode ter um imóvel físico, ou às vezes ele é um FOF também, ou seja, um fundo que investe em outros fundos. Por que os gestores fazem isso? Com o objetivo de se proteger. Eles estão aproveitando a melhor onda do ciclo para eles, que é a alta de juros, mas eles vão ajustando. Você vê que os próprios gestores vão mudando essa parte de alocação. Eu acredito que tem uma correção, algumas delas proporcionais a rentabilidade, até porque a taxa vai reduzir e coisa e tal. Contudo, não é nada gritante, a gente não vê, a gente vê poucos fundos imobiliários tendo, assim, descontos absurdos, tendo depreciações absurdas. São fundos normalmente de alto risco, quando tem alto risco. Por exemplo, fundo monomono, um fundo de um ativo, um inquilino. Esse é um fundo de alto risco, deu uma zica com o inquilino ou com um bem lá, o ativo ferrou. Entendeu? Só que os fundos de papéis, eles têm esse critério de diversificação. E normalmente, quando você vai olhar ali por dentro, ele tem mais outras coisas que ele já usa para se proteger. Em questão quando o juros estiver baixo, por exemplo, a gente voltar os juros a 2%, um exemplo. Como você estará investindo em renda fixa? É importante, eu quero saber disso, porque agora é o momento, país da renda fixa. O ouro vem pro Brasil que os investidores ficam malucos. Mas e quando tiver 2%? Como que a gente vai investir em renda fixa? Olha... Vai ser alocação de capital? Vamos tirar a capital de lá e vamos realocar em outro lugar? Ou não? Eu tenho uma mentalidade que é fantástica. A minha mentora, a Mor, né? Marília Não Fon. fala ainda, que daqui a pouco a gente vai te perguntar quem é. Ah, tá. Você Não vai posso falar contar, assim, não posso contar. A minha mentora, ela é incrível, porque ela é top do top da renda fixa. E uma vez perguntaram para ela assim, qual que é o percentual da sua carteira pessoal? Gente, em momentos de bolsa legal, ela tem 70% da carteira dela em ações. Eita! 70% polêmica, hein? em Polêmica. ações. A mulher domina, ela manda. Por quê? Eu gosto de renda fixa, eu estudo renda fixa. Mas, você estuda renda fixa, não é por isso que você não pode olhar para uma coisa que está aqui muito mais lucrativa? Você é bobo. Só isso que você é. Então, o que a gente vai fazer?
A gente tem que aproveitar os melhores momentos de cada ciclo. Por exemplo, a renda fixa está arrasando agora, mexe no seu portfólio, faz uma balança ali, aproveita, segue o bonde, surfa a onda. Agora, poxa, a rentabilidade da renda fixa a 2% é mortal. Você fica ali com uma reserva de emergência, sua reserva de oportunidade, vê se tem alguma LCI, às vezes que dá para aproveitar alguma coisa, e vai surfar outra onda. Vai surfar aí você vai procurar surfar aí uma onda de renda variável, vai procurar mais fundo imobiliário, vai procurar boas ações, entendeu? É isso que a gente precisa fazer. É ter a mente aberta para entender que você tem que rebalancear a carteira sempre. Muito bom. Muito perfeito. Muito bom. Olha o que chegou pra gente. Olha quem chegou! Enquanto nós vamos aí colocando em nossa mesa o lanchinho. Pessoal, hoje vai ser somente isso aqui. Por quê? Porque vamos explicar, tá? Vamos explicar. Porque a nossa convidada, vou deixar você falar, mas fala pro pessoal por que você só pode comer frito. Gente, eu vou ter um ajudante ano que vem e o Wallace... O novo mini. Vou ter um ajudante na renda fixa. Eu tô grávida e os meninos fizeram essa gentileza de comprar tudo fritinho, tudo hot. Ganhar tudo fritinho. Apesar de que eu vou falar com vocês que toda vez que a gente sai pra comer, eu falo assim, eu queria o de vocês. Aí eles ficaram com pena de mim. Aí falaram assim, não, vamos pedir tudo hot hoje em sua homenagem, viu? Não, porque é sacanagem. O que o Deck faz aqui, ele traz cada coisa deliciosa, e seria uma injustiça com a Tati hoje trazer aquelas coisas e ela não poderia... Thiago, isso aqui é brincadeira. Porra, parabéns, tá? Thiago, gente, obrigada. Pede aí, Milanes20, vai no site do Deck, corre lá, você vai ter 20% de desconto enquanto a conversa tá rolando aqui. Corre, olha só, vocês precisam sentir esse cheiro aqui. Tá bom demais, velho. Não, vocês só precisavam sentir esse cheiro. Eu ainda vou inventar essa tecnologia de vocês sentir o cheiro de casa. Aí, Deck 240... Tá aí, e olha só, delícia. Amor, fica tranquilo, tá? Eu vou levar pra casa. Já pedi, Thiago já mandou, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. Senão como é que vai ficar? Quem vai ficar com o terçol? A gente vai ter que ficar preocupado. Quem vai ficar com o terçol? 2 de noite garagem. Você precisa... O seu banco de couro deu aquele furinho. Ou tá desgastado? Pô, aí você tem aquela máquina com o banco furado. Aí não. Procura 2 de noite garagem. Vai lá consertar o seu carro nos melhores preços da cidade. Valês Camarote. Aí, Valês Camarote. Acertei o nome, bebê. Procura imóveis, coloca seu imóvel lá. Melhor gestão de Nova Friburgo, pode confiar aí. Outbox Invest, a maior escola de investimento. E você ouviu? Certo, escola. Nós te ensinamos a investir. Essa turma inteira aqui tá lá para te ajudar a investir. Tudo isso que a gente tá batendo esse papo aqui. Você tá aprendendo de graça, imagina o pago, tá? Facilita a rádio na loja. Se você quer que o seu cliente se sinta bem-vindo na sua loja, se ele se sinta emocionado, porque nós falamos aqui em outro podcast, compra por emoção, ele tem que sentir dentro da mente dele para comprar mais na sua loja, tá? Tá na mesa, pessoal. Hora do recreio, criançada. Papai, mamãe, olha só. Corra na Casa do Biscoito. As melhores promoções você já compra a merenda da semana inteira. Então sai mais barato, sai mais em conta. Corre lá, aproveita essa promoção, tá? E a nossa Super Lá tem tudo para sua casa. A sua casa é o ambiente mais importante de toda a sua vida. Tem um videozinho bom pra gente passar. Tem, vamos soltar um videozinho legal aqui da nossa Casa do Biscoito. Mas a Super Lá tem tudo para sua casa, tudo que você precisa. Foi na Super Lá, encontrou. Fagner, um grande abraço. Minha esposa que gosta de passar lá e comprar aquele negocinho de parede ou nicho, né? É muita coisa boa. Pessoal, vamos passar um videozinho aqui na nossa TV sobre, olha a campanha da Casa do Biscoito. Tá sensacional. Em pró do Rock in Rio. Vocês viram a Luke semana passada e hoje vocês estão vendo o Avril Lavigne. Que delícia, olha que legal. Eu gosto mais, hein? Casa do Biscoito e Rock in Rio. Que delícia, hein, velho. Avril Lavigne. Quem não gosta de um finezinho, passa lá e vê os Passa lá na Casa tem do promoção. Biscoito e aproveite. Muito legal, muito bacana. Semana que vem temos outra atração aqui, tá? Tati, vou sair um pouquinho do âmbito técnico, tá? E vou trazer um pouco mais agora para o nosso dia a dia.
Qual foi a resistência que você teve como mulher no mercado financeiro? Essa parte é muito interessante, né? Eu, na verdade, eu sempre trabalhei no mercado muito masculino. Desde quando eu trabalhava em banco, aquela coisa toda. Só que eu gosto de falar que esses são os mercados que deixam a gente mais forte. Nós mulheres ficamos mais fortes nele. E uma das coisas que a gente vê é que, por exemplo, você vê poucas... ainda são poucas figuras femininas que nós temos, né? Para nos espelhar. E por conta disso, a gente acaba vendo, às vezes, uma resistência das pessoas que recebem a nossa informação. Às vezes, um aluno, às vezes, olha e fica um pouco surpreso, né? Aquela coisa toda. Ou, às vezes, até uma postagem mesmo. Uma pessoa vem e questiona alguma coisa, às vezes até sem fundamento, não um questionamento embasado, né? Só que isso nunca me desanimou. Sinceramente, os meninos sabem aqui que eu sou danada. Então, isso não me desanima. Não me desanima, pelo contrário. E o que todo mundo que eu posso fazer, transformar. Eu falo com o Wallace que eu não gosto de hater. Eu gosto de amiguinho. Eu fico amiguinha de todo mundo. Então, se eu consigo resolver o PS lá, o que tá incomodando a pessoa e ainda consigo um amigo, ainda fico feliz. Então, assim, eu particularmente... eu, sinceramente, não vou falar com você que eu sofri com muita resistência por ser mulher, não. Porque eu não sinto muito isso. Eu sou bem resistente. A famosa cabreira. Eu sou bem resistente a esse tipo de coisa e não deixo me abalar, não. Porque quando eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, nada me tira dele, não. Pode ser quem torceu o nariz que for. Deixa os haters pra mim, que eu adoro vocês. Beijo. A Tati tem uma habilidade que a pessoa ela sai... Não, muito obrigado, você foi muito gente boa. Do jeito que você me respondeu, não, acho que a pessoa só quer atenção mesmo. Porque o jeito que a Tati responde a pessoa, que ela sai aprendendo mais do que ela vem criticar, ela não entende nada. Daqui a pouco ela vai lançar uma frase ali, ó. Preciso de novos haters, porque os antigos viraram fã. Ai, gente, novos não. É bom demais. Ô, Tati, e o que hoje, vamos supor, a mulher que gostaria de uma independência financeira, gostaria de ter o seu próprio dinheiro, mas também gostaria de ter ali a oportunidade de participar da vida do filho, assim como você vai ter agora daqui para frente. O que você falaria do mercado financeiro para essa pessoa? Mulherada, é o melhor mercado do mundo. O melhor mercado do mundo. Tem dia que eu falo assim com o neném, ó. Filhinho, é que a gente ainda não sabe o sexo. Assim, filhinho, olha só, fica tranquilo, não é montanha-russa não, é só um dia normal no mercado financeiro. Mas é brincadeira. Eu acho que, assim, toda mulher, independente de você ter uma profissão, de você ter um trabalho, você precisa começar a vislumbrar o mercado financeiro como um segundo ato para você, mas que vai se transformar no principal. Primeiro, porque, gente, esse período que a gente tá... por exemplo, que você tá de gravidez, que você tem... os meninos sabem, eu passei muito mal nos primeiros meses, muito mal. Eu fiquei um monte de dias sem aparecer no escritório, que eu tava me sentindo realmente muito mal. E eu tive a oportunidade de estar em casa, de me cuidar, de melhorar, para então voltar às minhas atividades. Minhas atividades no escritório, porque em casa eu consegui resolver muita coisa, entendeu? E o que acontece? A você começar a construir a sua independência financeira, isso é uma coisa que todo ser humano deveria, principalmente o ser humano mãe. Porque, assim, a gente tem uma pessoinha pra gente poder criar, pra gente poder ensinar, pra gente poder educar. Então, quanto mais tempo a gente puder dedicar, melhor vai ser a criação, né? Melhor vai ser a criação desse novo ser humano. Então, eu acho que todas as mães deveriam, todas as mulheres que não são mães ainda, ou que vão ser mães, que querem ser mães, já são mães, todas as mulheres deveriam sempre pensar na bolsa como um segundo ato, como mais uma das nossas capacidades, uma das nossas tarefas, e depois como sua principal. Porque realmente, assim, eu não consigo me ver hoje... sinceramente, eu não saberia o que fazer, né, hoje se eu não estivesse fazendo o que eu amo, primeiro, né, e algo que me desse tanta liberdade. E é muita liberdade. Eu tenho muita liberdade, assim, eu consigo fazer tudo o que eu preciso, eu não tenho
problema nenhum no dia. A única coisa que a gente tem é algumas emoções lá no trader, mas, ó, vou te falar, é bom que a criança já fique espertinha já. Ela vem com forte. Já vem robusta. Mas também é importante lembrar, galera de casa, que é um dos mercados mais democráticos que vem sendo imposto no futuro, o mercado do futuro, questão de trabalho, em questão de financeiro. É um mercado em ascensão de mulheres, que é um mercado que... Sim, nós temos mais de 1 milhão de mulheres na bolsa. Isso em questão de porcentagem, a gente tem quantos? 4 milhões de investidores? A gente tem ali um pouco mais de 4 milhões de investidores e mais de 1 milhão de mulheres. E é um dos... Não tem mercado que é mais próximo, né? E tem crescido demais. Sim. Então, mas também não pense que o mercado vai ser fácil, tá? Assim como para todo mundo, o mercado ele tem competitividade. É um mercado competitivo demais, porque você vai chegar disputando com... não em questão de investimento, porque investimento você não está disputando com ninguém, é apenas com você mesmo. Em questão de mentalidade, de pensar no longo prazo, de controlar suas emoções. E eu acho que essa é a competitividade mais difícil que você vai ter na sua vida, que é competir consigo mesmo. Né? Não é competir com banqueiros, porque eu vejo da seguinte forma. O mercado, ele abrange para todo mundo. Por quê? Todo mundo é ser humano, todo mundo vai cometer erros, todo mundo não consegue ser 100% perfeito, então tem oportunidade para você crescer também. Então, sempre tenha em mente que o oponente mais difícil de entrar no mercado vai ser você. Tá? Independente de ser homem, mulher, jovem, velho... Até porque o mercado é um lugar onde só depende de você, né? Só depende de você. Então, é por isso que a gente sempre fala que é um mercado democrático, porque vai depender de você, vai depender de você se dedicar, de você estudar. Quando você der preguiça de estudar, lembra do personagem que eu te ensinei hoje, tá? Lembra daquele personagem, aí você sim vai correr atrás para estudar. É um mercado que você precisa sim ter um conhecimento a mais. E o importante, como todos nós aqui um dia precisamos para estar onde a gente está, de um mentor. Sim. Para tudo na sua vida, quando você tem um mentor, você consegue ter resultados mais rápido, né? A gente tá chegando no nosso fim do nosso já podcast, foi, né? Já foi tempo já papo, né? Pergunta pra você terminar, Tati, pra gente terminar o nosso podcast. Da onde você se vê daqui 10 anos? Aí com a sua criança já, com muito tempo corrido, questão de investidora, questão de... profissionalmente também, se você vai continuar abrangendo sua questão de diversificação de capital, sua questão de investimento mesmo, porque eu tenho um tipo de investimento que no futuro, assim, não estou dizendo que eu vou parar de fazer o que eu faço hoje, mas está mudando a curva, né? Ela vai fazendo e você vai melhorando, vai evoluindo de acordo com o tempo. Quero saber de você, como vai ser aí, como você se vê nos próximos 10 anos? Então, daqui a 10 anos, o meu objetivo é, assim, tá? Meu neném já vai estar com 10 anos, se Deus quiser. É poder ter contribuído o máximo que eu puder na vida. Daqui a 10 anos, a gente poder vislumbrar o T-Box num patamar, assim, inimaginável até agora. Que a gente realmente sonha e conseguir ter mudado a vida de muitas pessoas. E quero continuar... uma investidora, quero crescer cada vez mais como investidora, quero crescer cada vez mais como profissional, quero agregar cada vez mais áreas de conhecimento. O Wallace sabe que eu adoro, o Renato sabe que eu adoro estudar, adoro um livro, então quero agregar cada vez mais áreas de conhecimento para trazer o máximo de simplicidade desse mundo para as pessoas. E quero continuar trazendo, cada vez mais pessoas para esse mundo, porque é uma coisa que é necessária. Eu falo que uma coisa que a gente até acabou não citando, mas uma coisa que eu cito muito na sala de aula é o seguinte: gente, hoje uma pessoa assalariada, ela está contribuindo com o INSS para quem está se aposentando hoje. No futuro, ela vai depender de alguém que contribua para que ela possa se aposentar. Agora você para e pensa comigo, no momento de maior fragilidade da sua vida, onde você vai estar com, saúde para trabalhar menos, você vai estar mais frágil. Tá legal você deixar esse momento, essa responsabilidade na mão de terceiros? Na mão de um governo?
na mão de uma reforma previdenciária que possivelmente terá que ser elaborada novamente, porque todo o dinheiro que foi economizado com a reforma tributária que houve agora foi gasto na pandemia. Então, assim, eu penso muito nisso. Eu penso que daqui a 10 anos eu quero ter modificado o pensamento de inúmeras pessoas, sabe? Conseguir ter realmente agregado valor e chegar lá na frente e ver, falar, pessoal, pô, obrigada, agora eu consigo me aposentar porque eu estava assistindo suas aulas, a gente esteve aqui, gostou, e eu comecei a acreditar e comecei a investir, e hoje eu tenho uma aposentadoria decente porque eu cuidei do meu patrimônio. Então, meu objetivo é crescer cada vez mais como investidora e como educadora, para que eu possa realmente modificar assim, a vida de muitas pessoas e trazer muito orgulho para o meu filhinho ou para minha filhinha, que saberemos ainda. Até a gente abrir capital na bolsa, né? Nós temos é verdade. Vamos abrir capital na bolsa, gente. É a nossa meta. Um bate-bola aqui. Sua maior mentor espelho no mercado. Marília Fontes. Quer falar um pouco sobre? Gente, essa mulher é fantástica, fantástica. A história de vida dela é fabulosa, a mulher é mestre em economia, ela tem um know-how absurdo e ela tem uma mentalidade, assim, que eu gosto muito, que é exatamente isso que a gente estava conversando. Nos momentos certos, ela é mentora, o que ela cuida de uma carteira, ela é uma das fundadoras da Nord, então, assim, a carteira dela é totalmente de renda fixa. E ela fala abertamente, ó, pessoal, quando a renda variável está mais propícia, minha carteira é 70% de renda variável. Não tem isso. Não é porque você ensina uma coisa, não é porque você gosta, você segue, você tem que ficar bitolado naquele sentido ali de que eu só posso investir nisso. Não, não tem isso. Não é assim que funciona. Entendeu? E ela tem a mente aberta, é uma pessoa que está contribuindo muito para o meu crescimento, contribuiu muito no último ano e, assim, sou fã dessa mulher. Segue ela lá. Uma ação. Uma ação... gente, ó, se eu falar outra ação aqui, eu acho que eu até apanho, né? Mas a gente tem a Vale e a Petro. Meu amado Luiz Barsi, eu amo aquele velhinho. Eu amo aquele velhinho. Ele fala que são as melhores ações do Brasil e que estão com os preços mais baratos. Um fundo. MXRF. Não por nada, mas porque ele é democrático, gente. Eu amo o fato dele ser tão democrático e ele ter transparecido durante tantos anos, fundado desde 2011, transparecido tanta estabilidade e tanta transparência com os investidores dele. Um título. Tesouro Selic. Muito bem. Tem mais alguma coisa para falar? Então, fechamos. Então, Tati, quero agradecer imensamente pela sua participação, por você estar aqui com a gente, colocando todo esse conhecimento que você tem à nossa disposição, à disposição de todos que estão aqui até agora. Se você está aí, ó, se inscreva no canal, já compartilha com alguém. Você viu que foi muito conteúdo aqui disponibilizado. Parabéns, tá? Porque para mim é muito gratificante assistir toda essa sua caminhada, toda essa explosão que você teve dentro do mercado financeiro. Como seu amigo ali caminhar com você. É muito legal aprender com você todos os dias. Eu tô sabendo até sobre renda fixa, né? Você viu que eu já sei até algumas coisas. E eu nem olhava para isso. Como empresa, te agradecer por tudo, porque além de tudo é minha agenda. Ela sabe o que eu tô ajuda fazendo. Todo mundo. Tá sempre ali disposta a fazer um todo funcionar, tá sempre disposta nos mínimos detalhes. Parabéns. E essa pessoa que você está se tornando dentro do mercado financeiro, você pode ter certeza que você vai muito longe e você vai alcançar muitas vidas. E parabéns por você saber que esse é o seu propósito, porque tem muita gente que olha para isso só para benefício próprio e você já entendeu que você precisa utilizar isso para benefício dos outros. Muito obrigado. Parabéns, tá? Continua nessa caminhada, você faz parte da nossa família, você faz parte de tudo isso que está acontecendo, de todo o crescimento da Outbox Invest e com certeza não foi a primeira vez, não foi a última vez, foi a primeira de muitas vezes. Não falamos sobre cripto, não falamos sobre, fundo tem muito assunto pro próximo podcast, hein? Não falamos dos porquinhos lá na fazenda que eu
que o pai dela trouxe lá do Morro do Bumba. Não falamos do jabuticaba de um ano que dá fruta. Não falamos na próxima aqui, ô Gilcimar, ela vai contar sobre a jabuticaba desse tamanho aqui, ó. Dá mais jabuticaba do que qualquer pé que você já viu na sua vida. Segundo o vendedor daquele pé, é uma jabuticaba anã. Tem mais de 120 anos. Seu Namiso deve ter mais de 120 anos. Então, tem muito assunto ainda pra gente falar na próxima aí. Thiago, já sabe que agora aqui caraca, tá muito mãos bom. à obra, vamos atacar, a gente arrebenta agora aqui, tá? Outbox Invest, maior escola de investimento da região serrana, sempre focada no seu desenvolvimento, na sua rentabilidade. Os nossos alunos pagam DARF com 1 mês de operação, tá? 1 mês de mercado financeiro. Então, depois mais pra frente a gente conversa o que é isso. Facilita a rádio na loja. Você precisa deixar um ambiente mais agradável para o seu cliente comprar mais. Então, se você tem um negócio, se você tem um comércio, entre em contato com eles, cara, e faz um experimento. O Gilcimar falou que vai te dar aí, ó, um descontaço pra você fazer aí, pra você experimentar. Hora do lanche, Casa do Biscoito. Você que precisa aí, ó, comprar a merenda do seu filho, vai lá, compra já da semana, já vou te educar financeiramente. É barato, você já compra da semana inteira, você já monta já a merenda do seu filho da semana inteira, vai pagar menos e vai ser uma alimentação mais equilibrada. O segredo não está na venda, e sim na compra de tudo Exatamente. Super lá, tudo de casa, tudo de bom. Você precisa, o que você precisar da sua casa, você precisa tratar a sua casa da melhor forma possível, porque a sua casa é o melhor lugar da sua vida. Tem que ser, né? Pelo menos tem que ser. Se não está sendo, tem alguma coisa de errado. E a 2D Noite Garagem, melhor garagem tapeçaria de Nova Friburgo, leva seu carro lá. Não importa se ele é antigo, se ele é novo, se ele é importado, se ele é brasileiro. Nem sei se brasileiro Deck 240, meu camarada. Deck 240, Thiago, parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Parabéns. Produto de ótima qualidade. Milanes 20% de desconto, corre lá. Próximo aqui, ó. Faz aí, Tati. Propaganda. Aí, gente, 2D Noite Garage. Você não pode deixar de levar sua relíquia lá. A gente cuida do seu carro como se fosse nosso. Fiquem tranquilos. E assim, como o Wallace falou, é do Fusca ao Porsche. Se você não segue, segue lá também no Instagram. E aquele Fusquinha lá, tá à venda, Tati? Não. Valesca Camarote. Parabéns, Valesca, também por todo o trabalho que você tem feito, a sua ascensão na cidade. Se você tem um imóvel e você precisa de alguém administrar, Valesca Imóvel, liga pro Pablo, fala assim: Pablo, esquece esse negócio de Vasco, que isso aí só te dá prejuízo, meu amigo. Preciso que você administre o meu imóvel aqui, preciso que você coloque para alugar, que você ache um cliente, ou então você, cara, preciso mudar. O inquilino, o dono da casa aqui pediu a casa, eu preciso mudar. Chama a Valesca, liga pra Valesca que ela tem um lugar perfeito pra você. Beleza, pessoal? Estamos chegando ao fim. Mais uma missão cumprida. Na próxima semana, espero vocês aqui de volta. Já compartilha, porque foi muito conhecimento. E vou falar pra vocês, conhecimento aqui caro, como diria o nosso Boca de 09, mente cara, que hoje só teve mente cara. Grande beijo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.